Cadê meu povo? Cadê minhas fotógrafas, meus fotógrafos? Quem tá animado pra começar essa semana? Gente, geralmente eu começo a segunda-feira tão animada, aí lá pra quarta, quinta, é só ladeira abaixo. Vocês são assim também? Bom dia, gatona! Bom dia, meus amores! Então, antes da gente começar, deixa eu falar aqui com vocês uma coisa, um recadinho. Se vocês tiverem dúvidas, as dúvidas que vocês tiverem, me mandem aqui no balãozinho. Tem um balãozinho que tem uma interrogaçãozinha, que é a caixinha de perguntas aqui da live, tá? Porque os comentários vão subindo, às vezes eu perco a atenção e aí eu quero parar e responder, e às vezes eu não vejo, às vezes sobe e eu não consigo responder a pergunta de vocês. Mas pro final da live eu gosto sempre de responder todas as perguntas, então deixa aqui no balãozinho, que aí eu consigo ver direitinho, certinho, cada dúvida, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Vamos falar hoje sobre uma das grandes dores de vocês e de quem tá começando principalmente. Na verdade, não só no começo, essa dúvida pode vir a voltar a acontecer durante a nossa carreira, durante o nosso trabalho, que é a dúvida do nicho. Como definir o seu nicho? Por onde eu devo seguir? O que eu devo fazer? Eu gosto de tanta coisa. Por que eu devo fazer isso? Por que eu devo fazer aquilo? Eu faço isso, aquilo ou não? É melhor fazer um? É melhor fazer outro? E então, eu trouxe aqui para vocês hoje algumas ferramentas, algumas formas, alguns métodos de vocês entenderem o que é melhor para você. Cada um entender o que é melhor para cada um. Porque eu vou entrar sobre isso um pouco mais pra frente, mas já adiantando, não adianta eu falar pra você o que é melhor. Eu vou te dar as ferramentas pra você descobrir o que é melhor pra você, tá? Porque cada um é cada um é único, cada um é diferente, cada um sabe das suas possibilidades e tudo mais. Então, muito importante, primeiro de tudo, vocês entenderem isso. Não é porque uma coisa dá certo pra mim que vai dar certo para vocês. Não é que uma coisa dá certo para sua concorrente aí da sua cidade, sua vizinha, que vai dar certo para você. Você precisa analisar o que é melhor para você, tá bom? Então, antes de dar essas ferramentas para vocês, eu queria falar um pouquinho sobre a importância de ter um nicho definido. Naju, por que eu tenho que seguir um caminho? Por que eu não posso fazer de tudo? Porque, gente, é muito difícil quem faz de tudo um pouco, sai pegando de tudo um pouco e sai mostrando de tudo um pouco, é muito difícil ser reconhecida por uma coisa, ser reconhecida de uma forma exponencial, de uma forma grande, de uma forma marcante. Então, assim, você pode até achar que, sei lá, por fazer de tudo um pouco, você vai ter um público maior, você vai ter mais gente correndo atrás de você, mas não é muito assim que funciona. Quando você foca a sua energia em um nicho, quando você foca a sua atenção, a sua energia mesmo, tudo que você faz para um nicho de mercado, para uma parcela do mercado da fotografia, você cresce naquilo. É muito interessante a gente pensar nisso, mas é muito real. Quanto mais você foca em uma coisa, mais aquela coisa vai crescer. Então, você decidindo o seu nicho, você definindo, falando, não, eu sou fotógrafa de ensaios femininos, eu sou fotógrafa de família. A partir daí, é muito mais fácil e é muito mais expressivo, é muito mais forte, é muito mais poderoso como você consegue se posicionar, como você consegue conhecer o seu público. Porque se você pega de tudo um pouco, como é que você vai saber quem é seu público? E a gente precisa conhecer o nosso público para a gente falar diretamente com ele, para a gente entender as dores desse público, entender as dúvidas desse público, entender
as objeções desse público para a gente poder quebrar essas objeções. E a partir disso, a gente entendendo quem é o nosso público, a gente consegue voltar toda essa comunicação para fazer com que essa pessoa queira vir fazer parte de você, fazer parte do seu trabalho, comprar o seu trabalho. Se você não tem isso definido, você não sabe para onde ir, você não sabe o que falar, você não sabe para quem falar. Vocês concordam? Vocês conseguem perceber como é muito mais do que só, eu vou ser fotógrafa disso? É tudo testado e tudo analisado. Então, quando você decide para quem você vai falar, toda a sua comunicação, todo o seu branding, toda a sua construção de marca fica muito mais forte e fica muito mais palpável para quem você quer falar, para quem você vai direcionar tudo que você fala. Concordam? Além disso, gente, a partir do momento que você foca toda essa sua comunicação, que você foca toda essa sua identidade para esse público, você começa aos poucos, né? Eu sempre falo isso aqui para vocês, precisa ter paciência, precisa de tempo, mas aos poucos você vai sendo reconhecida como autoridade naquele segmento, naquela área da fotografia. Você vai começando a ser referência. Só você focando no seu nicho, você descobrindo e indo nesse caminho, você vai se tornar uma referência no mercado. Comecei a me dedicar ao que realmente gostava e ficou tudo mais leve. Exatamente, Gabi. Outra coisa que eu quero falar, antes de dar os mecanismos aqui para vocês decidirem e focarem no seu nicho, nicho não é tatuagem. Vocês estão vendo, né, que eu amo tatu. Tenho várias aqui. Várias. Mas nicho não é tatuagem. Nicho não é uma coisa que é pra sempre. Você não precisa ficar preocupada e pensando, meu Deus, mas eu vou ter que fazer isso pro resto da minha vida e aí eu não vou poder fazer mais nada. Isso é mudar de opinião. É claro que você vai mudar de opinião. É claro que você vai amadurecer, sua fotografia vai amadurecer. E você pode mudar de nicho a qualquer momento, não tem problema nenhum. Isso não é uma coisa que você vai escolher e que você vai ter que fazer isso pra sempre. Eu acho que isso amedronta um pouco as pessoas na hora de decidir o que fazer, porque as pessoas ficam pensando, putz, mas e aí eu não vou poder fazer mais nada, nunca mais e tudo mais. E não é bem assim, é tudo muito experimentação, né, nesse nosso ramo. É muito você se adaptar, você se adequar, você ir fazendo o trabalho e ver se você gosta ou não, certo? Então, eu, por exemplo, eu já mudei de nicho algumas vezes, mas a partir do momento que eu defini que era aquilo que eu ia fazer e que eu me coloquei no lugar de pessoa que faz aquilo, eu fui reconhecida por fazer aquilo. Vocês conseguem me entender? Vou dar um exemplo real que foi da minha carreira mesmo. Eu comecei fazendo tudo, né? Eu acho que como a maioria das pessoas, começa fazendo de tudo, até pra ver o que gosta, o que não gosta. Comecei fazendo de tudo, aniversários infantis, festinhas, ensaio feminino, ensaio de comida, foto de comida, foto de restaurante, foto de corporativo, foto para empresas, ensaio de família, ensaio de gestante. Comecei fazendo tudo, de tudo. Então, chegou uma hora que eu percebi que eu gostava muito de fazer ensaios de 15 anos. Eu gostava demais. Por quê? Eu me identificava muito com elas. Eu ainda considero que eu tenho essa, tipo, aparência jovem, mais despojada, looks e não sei o que, maquiagem. E eu sou uma pessoa que eu consigo falar a língua delas, sabe? Eu consigo estar ali num lugar com elas e eu consigo falar sobre os memes que estão rolando, sobre looks e tudo mais, sobre TikTok. Eu sou essa pessoa que, neste caso, eu tenho essa facilidade de conversar com esse público. Então, eu vi que isso era uma coisa que estava sendo muito atrativa assim pra mim. Além disso, eu vi que era uma coisa que elas estavam fazendo bastante. Tipo assim, faz 15 anos, vai ter o aniversário, elas querem fazer foto. E antes da pandemia, né, tinha festa. Então,
além de fazer o ensaio, eu vendia o pacote junto com a cobertura da festa. Eu tinha meus freelas, eu tinha minha equipe, tinha equipamento, tinha tudo. Então, eu vendia um pacote grande, isso era bom pra mim também, porque eu tinha um ticket maior, né? Eu recebia mais por contrato, fechava um valor maior por contrato, isso eu gostava muito. E aí colocava o ensaio, a cobertura da festa, o álbum, enfim, eu tinha um ticket grande e isso era bacana pra mim. E aí fui, e postava 15 anos e tudo mais. Quando eu fui nichando, quando eu fui me voltando pra esse lado, pra essa área, as pessoas foram me reconhecendo por isso. Ah, Ana Ju, faz muito 15 anos e tal. Umas de 15 anos iam indicando pras outras amigas, as meninas do mesmo prédio, já fiz do prédio, assim, 5 do mesmo prédio, da mesma escola. Então elas vão falando umas pras outras, as mães vão falando umas pras outras, vão indicando. E aí você vai se tornando... Eu fui me tornando referência em 15 anos. Beleza, tudo bem, tudo bom, tudo lindo. Lá no meio do negócio dos 15 anos, eu comecei a não me identificar tanto mais com essas meninas. Eu, como pessoa, Ana Júlia de Castro, fui amadurecendo. Eu fui amadurecendo como pessoa, o meu trabalho foi amadurecendo e eu fui vendo que aquilo não estava fazendo sentido pra mim. Primeiro que exatamente isso, como pessoa mesmo, os meus ideais e tudo mais, eu já tava pensando em montar minha família, eu já tava pensando em casar, então eu já não tava mais com aquela mente ali tão jovem assim, eu, né, velha, tão jovem assim, não tava me comunicando com elas da mesma forma. Eu já tava começando a ver aquilo com outros olhos. Além disso, eu fui percebendo que muitas das meninas não queriam tanto assim fazer o ensaio. A maioria delas era a mãe que tava obrigando. Então, tipo assim, não, fez 15 anos, eu não tive, você vai ter, vai fazer o ensaio, vai ter a festa e tudo mais. E muitas delas não estavam nem aí. Então, tipo, elas iam pro ensaio e ficavam tipo, ah, beleza, faz aí o que você quiser. E isso foi me dando aquela desanimada, aquela brochada, vocês desculpem a palavra. Então, foi uma coisa que foi parando de fazer sentido pra mim. Ao mesmo tempo, eu descobri as famílias. Eu fiz uma foto de família de um casal com uma criança, né, o Pedrinho, e que eu já contei a história aqui pra vocês. Mas tem gente nova, depois eu conto de novo. Do dia que eu fiz esse ensaio de família, que eu cheguei em casa, eu chorei, foi a coisa mais apaixonante do mundo. E aí, a partir disso, eu me vi querendo fazer fotos de família. E aí, o que eu fiz? Mudei de nicho, sem problema nenhum. Igual eu falei pra vocês. Anota aí, inclusive, nicho não é tatuagem. Não é pra sempre, não é definitivo. Você pode mudar. Então, eu parei e falei, não, acho que isso aqui não tá fazendo sentido pra mim e o que vai fazer sentido pra mim é isso agora. A partir desse momento, bem lembrado, antes de me tornar 100% fotógrafa de famílias, eu ainda fazia casamentos, eu ainda fazia casamento civil, eu ainda fazia eventos. Então, a partir desse momento que eu decidi, eu falei, não, agora eu vou fazer só ensaio 100%. Porque eu não gostava de fazer casamento, era muito pesado pra mim, não era uma coisa que eu fazia com facilidade, ficar tantas horas em pé, ficar tantas horas sem comer, eu nunca gostei disso, eu sou meio fraca. Então, eu decidi, e aí, gente, o que eu fiz? Eu fiz um comunicado, coloquei lá nos meus stories, fiz um comunicado, falei, muito obrigada a todas as noivas, a todas as meninas de 15 anos que já me procuraram, que já fotografaram comigo, mas foi mais específico para casamentos mesmo. Mas agora, a partir de hoje, eu não vou mais fazer casamentos. Por uma questão de identificação mesmo, eu gosto muito mais de fazer os ensaios. Eu gosto também dos casamentos, mas me faz mais feliz e me faz mais bem, não sei se eu posso falar assim, me faz bem fazer os ensaios. Então, a partir de hoje, eu não faço mais casamentos. Coloquei lá esse comunicado. E como os stories não entregam, né, pra todo mundo e sempre tem gente nova, gente, é incrível. É incrível. No dia
na semana que eu coloquei que eu não ia mais fazer casamentos, choveu de pedido de orçamento de casamento. Mas eu falei pra mim que eu não ia mais pegar, porque não era uma coisa que tava mais me fazendo bem. Então, eu recebi uns 5 pedidos de orçamento de casamento e eu só via o dinheirinho passando assim, ó. Mas eu não aceitei porque era uma coisa que fazia parte do meu propósito a partir do momento, né? A partir daquele momento. Então, recusei, falei não mesmo, fiquei sem aquele dinheiro, enfim, foi uma decisão. Mas a partir do momento que eu foquei nas famílias e que eu tenho desenvolvido isso cada dia mais, isso vai fazer uns 2 anos que eu parei de fazer mesmo e que eu me tornei a fotógrafa de famílias. Demorou esse tempo todo pra eu ser referência como fotógrafa de família, sabe? Então isso é bom pra vocês perceberem mesmo que leva tempo, que tem que ter paciência e tem que ter muito esforço e muito trabalho de mostrar isso que você tá fazendo agora, pra você se tornar referência nisso agora, tá? Gente, vocês amam a caneca, né? Eu também sou apaixonada. É um copo, gente, ó. É meu copinho. Tô tomando café aqui dentro, não vai dar pra vocês verem. Agora que eu já falei pra vocês a importância, já falei pra vocês que não é definitivo, não é o fim do mundo, não é permanente, e já contei um pouquinho da minha história, eu vou dar os mecanismos pra vocês decidirem e definirem da melhor forma o melhor nicho pra vocês. Naju, minha questão é um pouco o contrário. Desde que entendi que queria fotografia, eu já sabia que queria feminino. Então, eu acabei me fechando pra esse fazer de tudo pelo dinheiro. Tô errada? Nathalie, de forma alguma. Eu não acho que você tá errada, não. Inclusive, é exatamente isso que eu tô falando aqui. Quanto mais você foca no que você quer fazer, no que você gosta de fazer, mais você vai crescer nessa área. Então, você já começou bem aí. Tem outra fonte de renda até fazer a fotografia começar. Eu tô me dedicando só pra isso, mas fico com a impressão de que tô sendo boba. Cara, pra mim, assim, você tá fazendo a melhor coisa que você poderia fazer. E que, inclusive, é o que eu dou de conselho pras meninas aqui sempre. Não larga seu emprego, não larga tudo pra viver de um sonho, porque não é um sonho, é lindo, é muito amor na fotografia e tudo mais. Mas é muito trabalho. E para chegar lá, para ser reconhecida, é muito trabalho, muito estudo e muito empenho, muita dedicação. Então, não se sinta culpada. Eu acho que você tá indo num caminho ótimo. Mostra sempre isso que você tá fazendo, de todas as formas. Já que você tem o público definido, ó, a Emily também já foca só em gestantes. Já que vocês já sabem com quem vocês estão falando, foca 100% nessas pessoas e fala com elas. Fala com essas pessoas diretamente. Entende as dores, entende as dúvidas, entende os porquês, entende os sonhos dessa pessoa que você tá falando diretamente, que vocês vão bombar. Uma pergunta boa aqui da Aira. Eu sempre fiz de tudo um pouco, porém desde dezembro foquei no infantil. Mudei totalmente minha edição. Devo apagar as fotos antigas? Aira, essa questão de apagar foto ou não é uma coisa que não vai influenciar tão diretamente assim no que você vai fazer daqui pra frente. Eu nunca apaguei minhas fotos antigas, mas por uma questão de um pouco de apego, assim, à minha história mesmo, sabe? Eu gosto de deixar minha história, minha evolução lá, pra eu ver, para as minhas clientes verem. Eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma evolução e como parte da minha história mesmo. Então, sem problema nenhum. Desde que você coloque uma quantidade boa de postagens e de portfólio de coisas ali no seu feed, para quando uma pessoa nova chegar no seu perfil, ela entender de cara e direto o que você faz, tá? Então, você não precisa apagar, não é uma coisa que, não, se não apagar vai ficar estranho. Não, você não precisa. Se você quiser, tudo bem, também não tem problema. Tem variáveis, né, na verdade. Uma pessoa pode chegar no seu perfil e achar que você começou hoje. E você já tem uma história, né? Você já tem alguns meses, eu não sei, alguns anos de experiência. Então, talvez seja bom deixar essas
essas postagens aí pra pessoa ver que você já tem uma história, que você não começou agora, você não começou ontem, você não começou hoje, ou não também. Enfim, vai depender muito do que você quer. Mas, como eu falei, desde que você deixe ali, dali pra frente, dali pra cima, uma quantidade boa de portfólio para que as pessoas entendam o que você tá fazendo agora, tá? Toda vez eu falo pra vocês colocarem as perguntas na caixinha e vocês ficam mandando aqui e eu fico lendo. Eu não consigo, gente, mas vamos lá. Eu quero ler só mais essa aqui de Gax Foto, acho que é assim. Eu comecei na pandemia e de lá pra cá foi minha única fonte de renda, mas sinto que todo esse tempo foi meio que sorte. Sempre peguei alguns ensaios e até mesmo ofereci e deu certo. Eu gosto dessa parada da sorte que acontece, né? Às vezes a gente dá sorte mesmo e faz uma foto boa e nem sabe direito o que tá fazendo, então é meio que na intuição, vamos chamar de sorte. Então, é bom você perceber isso, né? Que pode ser que tenha sido um pouco de sorte aí nesse início, foi indo e você nem sabe o que tá acontecendo, nem sabe como que tá indo, mas eu vou te dar um conselho. Pega todos esses trabalhos que você fez e analisa cada um. Analisa como essas pessoas chegaram até você, como essas pessoas te contrataram, como que você conseguiu convencer elas, ou você nem precisou convencer, foi só sua própria foto que já convenceu a pessoa a querer fotografar com você. Analisa tudo isso, porque assim você vai parar de ter sorte daqui pra frente, você vai saber o que deu certo, o que não vai dar tanto certo assim, e começar a replicar essas coisas que deram certo, sabe? Então aí você sai um pouco da sorte e vai mais pro o que você sabe, o que você analisou que dá certo. Bom, é isso, eu vou parar de ler aqui. Vou falar o que eu preciso falar. Eu trouxe 3 pilares para vocês escolherem e entenderem o nicho perfeito para você. Para cada um de vocês aqui que estão me assistindo, que estão tentando entender qual nicho vocês querem seguir. Primeiríssima coisa e muito importante é o seu interesse e a sua paixão, o que você gosta de fazer, o seu interesse por essa área, por cada área, né? Não adianta eu falar pra vocês que fotografia de família é lindo, que fotografia de família é maravilhoso, que é apaixonante, se você não se identifica com isso. Então a parada da identificação, da paixão, do interesse é muito forte. Então você precisa parar e pensar o que te deixa feliz, o que te emociona, o que te excita na vida, o que te faz levantar da cama, o que te move, sabe? Esse é o primeiro pilar e é muito importante, porque não adianta os outros pilares funcionarem, que eu ainda vou falar, se você não gosta daquilo. Não adianta trabalhar e, vou ganhar dinheiro nisso aqui. Se você acorda, puta que pariu, vou ter que ir lá fazer esse negócio. Igual eu contei pra vocês, que era o que eu fazia com os casamentos, né? Quando chegava sexta-feira, eu já ficava, ai meu Deus do céu, vou perder meu sábado inteiro, nossa senhora, ficar lá até de madrugada, gente bêbada me pedindo foto, ai que saco. O que adianta? Não adianta nada. Tinha o segundo, tinha outra categoria lá que me fazia ficar naquilo, que me fez ficar naquilo por um tempo, que era, eu fechava um contrato de um ticket de um valor muito mais alto do que um ensaio, por exemplo. Vocês concordam que eu consigo cobrar muito mais num casamento do que um ensaio de família? Então, isso ainda me mantinha presa lá em querer fazer os casamentos. Porque eu ganhava muito mais dinheiro em um dia, bem entre aspas, né? Em um dia, do que se eu fizesse, do que só com os meus ensaios. Mas, voltando ao nosso primeiro pilar do nicho perfeito aqui, não se sustentou por muito tempo. E você não consegue sustentar isso por muito tempo se não é uma coisa que você gosta. Por exemplo, você odeia criança. Existe, gente. É difícil falar, mas existe gente que não tem identificação com criança.
não tem jeito. E isso eu já vou pular para o nosso segundo pilar aqui, que é sua facilidade e sua habilidade nessa área. Se você não tem facilidade com criança, às vezes você até gosta, mas você não sabe muito bem o que fazer, não sabe o que falar, enfim. Os seus interesses, suas habilidades e suas facilidades natas vão te ajudar a definir esse nicho aí. Esse segundo pilar que eu coloquei aqui, ele não é muito decisivo, não é muito definitivo, eu não gosto de colocar ele como muito definitivo, porque eu acredito que a gente consegue, se a gente gosta de uma coisa, a gente consegue melhorar as nossas habilidades nisso, com prática e com estudo, mas principalmente com prática. Então, não é uma coisa muito definitiva, mas é uma coisa que vai te ajudar a direcionar, a entender o que é melhor pra você, com o que você quer trabalhar, tá? A Mari, não me identifiquei com ensaio de família, mas acho a coisa mais linda e faço às vezes quando preciso e não posso. É isso aí, Mari. Não rola identificação, não tem como. Você pode até fazer algumas vezes, pegar, tá precisando daquela grana, faz mesmo, sem problema nenhum. Mas se for uma coisa que você colocar, se você for colocar isso pra você fazer como uma obrigação, não é uma coisa que vai se sustentar e você vai ficar infeliz. E você não transmite isso para as pessoas. Quando a pessoa vê que você é apaixonada pelo que você faz, que você brilha aquilo, você brilha. Você transmite isso de uma forma muito, muito singela e muito natural. Então, por isso que é importante você fazer com que o seu interesse, a sua paixão, seja o norte do que você vai fazer, que com isso você vai brilhar naturalmente, sabe? E o terceiro pilar desse nicho perfeito para você é a demanda e o tamanho desse nicho de mercado. O que eu quero dizer com isso? Como que é a demanda disso que você está querendo fazer? Você precisa analisar isso também. Isso não vai ser eu não concordo que isso deva ser uma coisa que te faça desistir, mas uma coisa que te faça prestar atenção em como você deve se comportar, em como devem ser suas estratégias de marketing, suas estratégias de comunicação, para você conseguir atingir esse público da forma certa e para você conseguir mais clientes da forma que você precisa. Então, analisar a demanda e o tamanho desse nicho é importante para isso. É importante para você entender como você precisa se posicionar. Claro, isso pode ser uma coisa que vai te direcionar e que vai fazer você não atuar tanto nesse nicho mais. Por exemplo, eu de vez em quando pego alguns ensaios femininos. Quando tem demanda, eu faço, assim. Tipo, às vezes é uma mãe que eu já fotografei e ela quer fazer um ensaio dela sozinha. Eu faço, tranquilo. Mas eu, na Ju, sempre achei difícil o nicho e a demanda dos ensaios femininos. Por quê? Ensaio feminino, ensaios em geral, fotografia, não é uma coisa essencial, vocês concordam? Não é uma coisa que se a pessoa não tiver, ela vai morrer, ela vai ter um problema de saúde. Não é essencial para a vida do ser humano. Então, a gente precisa entender isso, né? Então, como a fotografia não é uma coisa essencial, a gente precisa tomar algumas atitudes e entender muito sobre como as pessoas pensam, sobre as objeções do nosso público, da nossa audiência, para convencê-las de querer fazer um ensaio com a gente. Convencê-las ou gerar desejo para elas quererem fazer parte desse nosso trabalho. E com os ensaios femininos, para mim, eu vejo como uma coisa menos essencial ainda. Então, para mim sempre foi muito difícil criar argumentos e gerar desejo para essas mulheres fazerem ensaios femininos. É uma coisa que é impossível, que não tem como fazer? Não é uma coisa que é impossível. Inclusive, tem muita gente aqui que vive de ensaios femininos. Mas para mim,
sempre foi muito difícil. Mais difícil do que as famílias, por exemplo. Mais difícil do que casamento, por exemplo. A pessoa vai casar, uma das primeiras coisas que ela pensa é em fotógrafo. Ela vai querer ter essas fotos pra sempre. É tipo assim, vou casar, vou ter foto, sabe? É uma coisa que meio que não tem como andar separado, meio que anda meio junto. E famílias, pra mim, que é o meu nicho hoje, essa demanda pra mim é mais fácil. É mais fácil eu convencer uma pessoa que tá grávida a ter foto do que eu convencer uma pessoa, sei lá, uma mulher trabalhadora de 24 anos que tá correndo com a vida e tá fazendo um milhão de coisas que ela precisa de fotos. Então, vocês conseguem perceber como essa demanda varia entre os nichos? Isso foi uma coisa decisiva pra mim também. Além do primeiro pilar, que é o meu interesse, a minha paixão, além do segundo pilar, que é a minha facilidade, a minha habilidade com as crianças, esse terceiro pilar foi uma coisa que me fez decidir realmente ficar com as famílias. Que essa demanda, ela já vem um pouco pronta pra mim. Vocês conseguem entender? Vocês concordam? Eu já vejo essa demanda como uma demanda mais pronta, uma demanda que já existe, sabe? E eu acho que o mercado é maior. Acho que a demanda é maior pra mim. Então, isso é uma coisa que vai te ajudar a direcionar também pra onde você quer ir. Oi, José! Ai, meu Deus! Saludos de Guatemala! Desculpa, eu não sei falar a sua língua. Eres incrível! Você que é incrível! Bem-vindo! Desculpa, eu não sei falar. Mas bem-vindo! Eu odeio eventos, gosto dos ensaios mesmo. Mas pego outros eventos, gosto apenas de festa infantil. Eu também odeio, hoje em dia eu odeio eventos. Eu gosto de ir em eventos, mas fotografar, não mais. Eu amo famílias, é o nicho que mais me identifico, mas queria muito iniciar nos casamentos, mas não sei por onde começar, principalmente agora na pandemia. Na pandemia. Jo, você pode começar agora, inclusive, que mês que vem tem Dia dos Namorados, então não tem melhor época pra você começar. Eu gostei muito da dica da Sabrina aqui, ó, que falou: Jordana, você poderia começar fazendo ensaio de casal voltado para os pré-casamentos. Exatamente. É um ótimo lugar para você começar. Agora, na pandemia, a questão dos casamentos mudou muito, né? Os casamentos estão sendo muito menores. Eu vou num casamento hoje, inclusive. Tudo mudou, né? Distanciamento, não dá pra ter pista de dança mais, não dá pra ter festa mais. Se der pra ter um jantar, é cada um na sua mesa e pouquíssimas pessoas. Então, eu vejo hoje em dia uma forma de mostrar os casamentos muito diferente do que era antigamente, de ser fotógrafo de casamentos, né? Então, fazer esses ensaios de pré-casamento, começar por aí é a melhor forma, na verdade. E a partir disso, a partir do momento que você já tem vários casais, você já consegue ir aumentando esse trabalho, né? Começa a fazer os casamentos civis, depois vai pros mini casamentos, pros micro casamentos que estão sendo hoje em dia, né? Eu, como fotógrafa que já fez casamentos, não indico você fazer casamento sozinha, de cara, de primeira, sem nunca ter feito. Eu não sei se você já fez, mas se você não tiver feito nenhum ainda, eu indico você ir com alguma pessoa que faz casamento, com alguma empresa, fazer um pouco para você entender a dinâmica dos casamentos, entender essa nova dinâmica dos casamentos, como que tá sendo, como que tá acontecendo. E aí, só aí, então, você começar a fazer os seus. Bom, a Tassi falou o seguinte: Naju, eu me pergunto sempre isso, esses pilares, mas eu ainda não consigo me decidir, ando meio perdida e confusa. Tassi, eu acho que... Eu não sei se você tá aqui desde o início, mas eu falei aqui que às vezes a indecisão e achar que você não tá pronta, achar que você gosta... Você pode gostar de várias coisas, mas achar que você não tá pronta e que você só tem que fazer uma coisa pro resto da vida vai te travar e não vai ajudar você a deslanchar.
Então, saiba que isso vem com o tempo e fazendo com as coisas que você vai fazendo, com os trabalhos que você vai fazendo. Então, tem paciência, tenta pensar mesmo o que você tá gostando no momento. Como eu falei aqui, nicho não é tatuagem, você não é permanente, você pode mudar, mas desde que você tenha esse seu posicionamento com o que você tá fazendo agora, é muito importante. Saudações da Guatemala, você é incrível, eu gosto muito do seu trabalho, tive que usar o tradutor. Que gracinha, eu fico muito feliz. Espero que você esteja entendendo aí o que eu tô falando, José. Bem-vindo. Estou no feminino, porém é muito difícil mesmo. Juntei com gestante, que é o que mais faço. Então, uni como fotógrafa de mulheres, fora os de 15 anos, pro lado feminino, que as meninas estão gostando. Exatamente, Mari. Analisar essa demanda da forma que eu falei pra vocês é muito importante. Eu coloquei algumas coisas aqui, inclusive pra Tassi que tá com dúvida, que não sabe pra onde ir, algumas coisas que vocês podem fazer pra ajudar a decidir de uma forma mais certeira, assim, o que você gosta, pra onde seguir. Primeira coisa, faça uma lista das coisas que você gosta, dos temas que você gosta. O que você gosta dentro da fotografia? Gosto de casamento? Gosto de ensaio feminino? Não gosto de ensaio feminino, então não vou colocar. Gosto de grávidas? Não sou muito fã de grávida, então não vou colocar. Gosto de evento? Não sou. Ou então amo evento, amo estar em contato com as pessoas. Hoje em dia é um pouco mais difícil, mas esse contato, né, com as pessoas, eu gosto disso, então vou colocar. Faz uma lista dos temas que você gosta dentro do grande mercado que é fotografia. Lista todas essas coisas que você gosta. A partir disso, coloca também, pensa, escreve. Vocês sabem que eu gosto de escrever, né? Então escreve, pensa, anota coisas sobre as quais você gosta de falar, sobre as quais você gosta de conversar. Eu gosto de conversar sobre crianças, eu gosto de conversar sobre bebês. Eu nem sou mãe ainda e eu já fico assistindo vídeos de educação infantil. Eu não sei porquê. Eu gosto disso. Naju, eu gosto disso. Então, isso é uma coisa que eu ficaria conversando aqui por horas. Falar sim, falar não pra criança, bater, não bater, como educar, como é que é a birra, como é que são os 2 anos de idade da criança. Enfim, isso é uma coisa que eu gosto de falar, que eu gosto de conversar. É uma coisa que me anima, que me deixa feliz. Então, faz uma lista dos temas que você gosta e depois escreve sobre as coisas que você gosta de falar, que você poderia falar horas com alguém, que você poderia conversar horas com alguém. Isso vai demonstrando e vai reavivando aí a sua paixão pelas coisas da vida. Depois disso, escreve e anota. Pelo que eu quero ser lembrada? O que eu quero que quando as pessoas falem de mim, Tassi, elas se lembrem? O que eu quero? É muito importante você pensar nisso também, para te direcionar. Eu quero que as pessoas, quando pensarem em mim, pensem, putz, a Tassi faz uns retratos incríveis, umas fotos de uns ensaios femininos, ela fotografa umas mulheres super poderosas e empreendedoras e donas do próprio nariz e não sei o quê. Vê que com isso você já segue por outro rumo. Eu quero ser lembrada por uma pessoa que contou histórias de várias famílias e mostrou como que era a família antes, como que a família foi depois, como que a família foi evoluindo, foi crescendo, como que era o bebê, mostrar como que eles se comunicavam, como que eles se tocavam na época, sabe? Eu quero ser conhecida por essa pessoa que conta esse tipo de história. Então, já vocês veem como já vai tudo indo pro lado que eu sigo. Então, muito importante. Depois que você colocou isso, escreveu a lista, escreveu o que você gosta de falar, o que você gosta de estudar, o que você gosta de ver, o que te anima, escreveu o que você gostaria de ser lembrada pelo que você faz, aí eu te indico arriscar os temas que não combinam com você, que você acha que não condizem com a sua história, que não condizem com quem você é, que não condizem com o que você quer deixar de legado e com o que você quer fazer também, né? Porque como eu falei aqui antes, não adianta só isso aqui dá dinheiro, eu vou fazer isso. Vocês sabem que isso não funciona, que isso não
se sustenta por muito tempo, que isso é uma coisa que não vai, daqui 10 anos, não é uma coisa que vai te manter no mercado de uma forma feliz e gostando do que você faz, certo? Eu vou ler as perguntas de vocês agora. Vamos lá. Ó, Naju, eu sempre faço família. Naju, eu faço família, mas sempre tem aquela foto da mãe sozinha e faço alguns femininos e super funciona. Muito boa dica, Thaís. Eu fazia isso também. E isso, inclusive, para quem faz família, isso, inclusive, é uma nota mental pra mim. É uma coisa que eu quero fazer mais sempre, que é fotografar mais a mãe sozinha. Isso, pra quem faz família, é muito poderoso. É uma forma de... Aí, voltei. É uma forma de gerar mais desejo, de gerar mais vontade nessa mãe. Que é, se ela tá com um filho, se ela tá grávida, já tem outro filho, se ela tá com 2 filhos, enfim... É muito difícil que ela tenha fotos dela, fotos bonitas e fotos dela sozinha. Fiz isso no Dia das Mães, eu fiz isso no Dia das Mães também. Então, é muito difícil que ela se enxergue como mulher. Enfim, tem várias questões aí nesse momento. Então, fazer essas fotos da mãe sozinha e mostrar isso pro seu público, pra sua audiência, é uma coisa que vai te ajudar a ir bem, a ir longe aí. Difícil mudar de nicho quando a gente já tem clientes em um que a gente não se identifica tanto. Em Gá Studio, eu te indico preparar o terreno bastante antes de você fazer realmente essa mudança, tá? Então, faz bastante portfólio, pega bastante cliente desse nicho que você quer trocar para ir mostrando, e aí sim você faz essa troca. Quando esse segundo nicho, que é o que você quer fazer, já tiver te sustentando, já tiver pagando as contas do jeito que você quer, já tiver, né, aí enchendo a sua agenda do jeito que é bom para você, aí sim você pode chegar lá falar, eu não vou fazer mais isso a partir de hoje. Que foi o que eu contei pra vocês que eu fiz aqui, né? Olha a pergunta da Rayane. Naju, você acredita que separar os Instagrams de trabalhos diferentes, mesmo que dê muito trabalho, seja uma boa? Rayane, não. Para ser bem sincera, eu não acredito. Porque dá muito trabalho, você sabe, né? Dá muito trabalho você entender um público, você ser direcionada para esse público, você estudar tudo sobre esse público, você mostrar todos os tipos de quebra de objeção e de comunicação para esse público. Gasta-se muita energia. Eu não acredito em fazer isso 2 vezes. Eu não acredito que isso vai te dar mais resultados. Eu acredito que você focando em um, você vai ter mais resultados do que se você focar em 2 mais ou menos, sabe? Se você focar em uma coisa com muita intenção, com muito propósito, com muita força mesmo, com muita potência mesmo, você vai ter um resultado muito mais exponencial do que focando em 2 coisas mais ou menos, tá? Como eu sou mãe de 2, eu entendo perfeitamente como elas se sentem. Exatamente, Miriam. Arrasou. Tem uma pergunta nada a ver do Matheus aqui, mas eu achei engraçada. Me chamo Matheus, eu queria saber como faço com o rebatedor sem um ajudante no ensaio. Matheus, não faço ideia. Pra ser bem sincera. Como é que você vai botar esse rebatedor sem ajudante? Não sei, não. Até porque eu nem uso rebatedor, né? Então acho que eu não sou a melhor pessoa pra te dar esse conselho. Ó, a experiência da Mari. Eu já fiz isso, um Insta infantil e outro feminino, e deu muito errado. Eu adoro a sinceridade de vocês. Adoro. Café tá frio já. Aí, ó. Matheus, a Thaís falou pra você levar um tripé pra colocar seu rebatedor. Aí você vai mudando ele de lugar, assim, ó. Boa ideia. A Manu perguntou se pode ter mais de um nicho. Acho que eu já respondi a pergunta, né? Respondi a pergunta da Rayane, que vale
a mesma coisa. Bom, acho que é isso das perguntas de vocês, gente. Pergunta interessante aqui da Anabela. A presença nas redes sociais é fundamental para o nosso crescimento? Anabela, eu vou te fazer uma pergunta. Quantas horas do seu dia você passa nas redes sociais? Quantas horas do seu dia você passa no celular? Quando você tem que fazer uma pesquisa de uma receita que você quer fazer na sua casa, onde você pesquisa? Quando alguém te indica um médico, te indica uma maquiadora, te indica uma loja de roupas, onde você pesquisa? Bom, acho que a resposta é unânime, né? Na internet, no digital, no Instagram, no Google, no YouTube. Então, se você não tiver lá, se você não tiver presença nas redes sociais, você não vai estar em lugar nenhum. Ninguém vai mais procurar na lista telefônica número de fotógrafo. Ninguém vai panfletar, parar na rua e pesquisar um panfleto de um fotógrafo. Onde que as pessoas vão te achar? As pessoas vão te achar no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Google, sabe? Boca a boca, ok, ainda existe muito boca a boca e isso é muito importante. Mas, mesmo com o boca a boca, a pessoa... Eu vou lá, pergunto, nossa, me indica uma fotógrafa aí pra fazer meu casamento? A pessoa me indica, a primeira coisa que eu faço é pesquisar o perfil dela no Instagram. E se eu não ver fotos que me agradam, eu não vou contratar. Se eu não ver um monte de foto de casal que ela já fez, que ficou boa, que ficou linda, que ficou maravilhosa, e que eu me veja representada naquilo ali, eu não vou contratar ela. Você consegue entender a importância agora? Então, é fundamental, sim. E quanto mais você se mostra relevante aqui nas redes sociais, mais você consegue crescer, tá? Acho que essa foi uma ótima pergunta pra gente finalizar. Aí, Manu, fui fazer minhas sobrancelhas e a moça não tinha foto do trabalho, eu não fiz. Exatamente. Gente, minha sobrancelha é uma das coisas que eu mais gosto aqui, ó. Vocês acham que eu vou fazer minha sobrancelha num lugar que eu não sei como que a pessoa faz? Não faço. Eu prefiro eu fazer. E chegar no perfil da pessoa que faz sobrancelha e ter uma foto, ter 6 fotos de sobrancelha lá, mais ou menos, com a luz meio esquisita. Eu não faço, eu não contrato. Agora eu chego no perfil de uma pessoa que tem lá inúmeros trabalhos, tem pessoas falando bem, tem antes e depois, tem ela fazendo, mostra ela fazendo, que o trabalho dela é bom e tudo mais. É nessa pessoa que eu vou sem pestanejar. Paola, eu não sei se você viu a minha live sobre nitidez. Se você não tiver visto, procura lá no IGTV. Eu fiz uma live só sobre nitidez, tá? Live maravilhosa, abriu muito minha mente. Eu tô mudando o nicho, tava com medo e a live me ajudou muito. Que bom, Dinorá, fico muito feliz. A Laísa ou Laísa queria saber se eu acho errado cobrar um valor simbólico para montar portfólio. Só para cobrir os gastos dos primeiros investimentos. Laísa, portfólio para mim é um investimento. Eu não gosto de cobrar, não acho errado, mas eu acho que perde o sentido. Eu gosto de fazer portfólio, de propor o portfólio para que seja um ensaio que eu consiga ter mais controle, mais domínio da locação, da maquiagem, do conceito, de tudo que eu quero fazer. Então, eu não acho interessante cobrar por portfólio. Encara isso como um investimento. Ok, você vai ter gasto com roupa, se você não conseguir parceria, tenta parceria, né, inclusive. Mas encara isso como realmente um investimento. E é um investimento mesmo. É isso, gente. Muito obrigada. Esses dias fiz meu primeiro ensaio de família. A live sobre nitidez me ajudou 120%. Na Gil salvou o dia mais uma vez. Ainda mais com as crianças do demo. Ai, gente, vocês me matam. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui mais uma vez. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Vamos continuando aí a semana. Ótima semana para vocês, ótima semana de trabalho. Espero que tenha ajudado mesmo, espero que tenha inspirado vocês. E é isso. Um beijinho. Tchau.